Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 4, verso 43 ao 54. Leiamos. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem à 13h. Então o pai constatou que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai. Pai, como nós precisamos da Tua santa e poderosa palavra. Como nós precisamos da Tua instrução, da Tua direção. Como nós precisamos da edificação que vem de Ti. Nós somos conscientes disso. Por mais que muitas vezes nós tenhamos outras coisas em mente do que isso, mas o Senhor, vez por outra, ou sempre, nos lembra disso. E que nessa noite não possa ser diferente. Que nessa noite só se ache aqui, Senhor, a Tua palavra. Que nós possamos ouvi-la. Que nós possamos percebê-la. Que a cada palavra proferida daqui possa inflamar o nosso coração e assim saberemos que foi o Senhor. Que a cada palavra que for falada aqui, que nós possamos constatar aqui, Pai, nas Escrituras. Ó Deus, nós não conseguimos ir um passo além se o Senhor não nos orientar, se o Senhor não estiver conosco. Faz isso apesar de mim, faz isso apesar de nós. Em nome de Jesus, no nome santo do Senhor Jesus. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento por nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, nós estamos numa série de pregações, de sermões, que tratam sobre os milagres. Estou explicando aqui a ideia,
mas não somente dos milagres de Jesus em si. Nós partimos do pressuposto que esse milagre, ou esses milagres registrados nas Sagradas Escrituras, eles são mais que milagres. Eles estão carregados de instruções, de ensinamentos, de uma mensagem. Mensagem essa que, sem ela, o milagre fica vazio. Aquele sinal miraculoso fica sem razão de ser. Amém? Na semana passada, no domingo mais especificamente, nós vimos o primeiro sinal de Jesus, sinal milagroso, registrado no Evangelho de João, que foi Jesus transformando a água em vinho naquele casamento em Caná da Galileia, registrado aqui no capítulo 2, verso 1 a 11. Confere? Todo mundo lembrado? Ok. E nós constatamos que, como nós dissemos aqui, aquele milagre foi muito mais do que transformar a água em vinho. Aquele milagre tinha a função, ou tinha o objetivo de apontar para a glória do Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos glória, nós queremos dizer que Ele é o Messias, aquele que foi prometido desde o Antigo Testamento, aquele a quem o mundo aguardava para que por meio dele, por meio de Jesus, por meio desse Messias, essa confusão toda, iniciada por causa do pecado, iniciada pelo pecado dos nossos primeiros pais, essa confusão toda pudesse chegar ao fim, pudesse ter o seu fim. Então essa era a expectativa. É isso que significa o Messias. É isso que significa o Filho do Homem. Aquele que viria governar e que o seu reino não teria mais fim. Essa é a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a glória de Cristo Jesus. É isso que os milagres, que os sinais iriam atestar a chegada deste aguardado, do desejado das nações. Amém? Glória a Deus. Demônios testificando isso também. Lembram daquela ocasião? Marcos capítulo 5. Vieste nos atormentar antes da hora. Então tudo miraculosamente acontecendo, não por causa dos milagres e dos sinais em si, mas testificando uma verdade, uma certeza, uma esperança, uma consolação que ia além daquele sinal. Que o Messias havia chegado. Que a salvação havia chegado. Que Deus havia enviado o seu Filho para morrer numa cruz, para salvar e substituir nessa cruz esse pecador, e 3 dias depois ressuscitar também, para que ele tenha uma nova vida. Amém? Então essa foi a conclusão que nós chegamos na semana passada. Foi o texto quem nos disse isso. Verso número 11 do capítulo 2. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Está aqui o texto atestando. Então nós temos agora o segundo sinal devidamente registrado pelo evangelista João. Claro que tiveram muitos outros sinais. Claro que tiveram muitos outros milagres.
muitas outras curas, que porventura esse evangelista, no final desse evangelho, como que falando por hipérbole, exagero, fala que não teria cadernos, papéis no mundo que caberiam a quantidade de sinais e maravilhas e milagres que Jesus fez. Mas esses foram registrados para que nós possamos, ou pudéssemos, no caso dos seus leitores originais, crer que Ele é o Cristo. Amém? Muito bem. Para que a gente não possa cair de paraquedas aqui no texto, eu vou falar algumas palavrinhas que diz respeito ao texto para que a gente possa entender na hora da meditação propriamente dita. Nós temos aqui Jesus vindo de 2 dias de ministério eficaz na cidade de Samaria. Ministério eficaz na cidade de Samaria. Mas não somente isso. Nós temos vários dias mesmos, depois de Caná da Galileia, depois da transformação da água em vinho, depois da testificação de que Ele é o Cristo, a glória dele, não é? Que vários dias, que nesses vários dias aconteceram várias coisas, como por exemplo, nós temos ali a ocasião dele no templo, quando ele chega no templo ali num período que já estava próximo à Páscoa, e acontece aquela situação que nós conhecemos bem, ele expulsando aqueles cambistas indevidos na porta do templo e tal, não é? Registrado no capítulo 2, verso 13 ao 22. Nós temos ainda, do verso 23 ao 25, registrado, né, do capítulo 2, um ministério também eficaz, de certa forma, na cidade de Jerusalém por ocasião da Páscoa. Aqui nós já temos a Páscoa acontecendo e ele realizando sinais, prodígios e maravilhas naquela ocasião da Páscoa. Ainda nesse intervalo de Jesus da Galileia na ocasião da transformação da água em vinho, e essa que nós acabamos de ler, nós temos ainda aquele encontro famoso de Jesus com Nicodemos, onde tem o velho João 3,16, que nunca fica velho, é novo, né? Que todo mundo sabe de cor. E, como eu disse no começo, antes de chegar novamente em Caná, novamente em Caná, ele passa 2 dias em Samaria, pregando e também fazendo sinais ali. Nós temos aquela mulher samaritana, a questão lá do poço, que nós sabemos bem, registrado aí, do capítulo 4, verso 1 até o verso de número 42. Então, depois disso tudo, ele está de volta a Caná, né, na região da Galileia. Contudo, mesmo tendo acontecido essas coisas que eu acabei de narrar para vocês aqui, aconteceram outras coisas que, por sinal, desagradáveis, que acabou determinando o como Jesus tinha que lidar com essa situação aqui, desse segundo sinal devidamente registrado pelo evangelista João, né? No verso 43 até o verso 44, que foram esses versos que nós lemos. Aconteceram algumas coisas desagradáveis. Algo que determinou, por que não dizer, o humor de Jesus. Ok? E a gente vai já saber o que aconteceu para determinar o como Jesus lidou com aquela situação. Então é nesse contexto que Jesus ele realiza o seu segundo sinal, não é? O seu segundo milagre, e
só para lembrar aqui da semana passada, eu quero que vocês tenham em mente que um milagre é mais que um milagre. Ele também é uma mensagem. Ok? Fixe isso na sua mente. Muito bem. Nessa ocasião, nós temos um Jesus bastante desconfortável com uma questão. E ele, já no verso 44, ele dá indícios do seu desconforto. Ele diz o que no verso 44? Ele diz: nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Por que Jesus diz isso? Por que ele falou essas coisas? Anote aí, não precisa ir lá. Mas no capítulo 2, verso 23 até o verso 25, na ocasião da Páscoa em Jerusalém, quando ele está ali no seu ministério pregando, realizando sinais e maravilhas com esse propósito de apontar para a sua glória, Jesus percebe que muitos que se diziam crer nele, na verdade, não estavam crendo nele. Não estavam crendo que ele era o Messias. Não estavam nem aí para a mensagem que os sinais que Jesus fazia ali queria dizer. Relembrando um pouco o que eu disse, que era a sua glória. Que era revelar aquele que viria, que era ele, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E esses judeus lá naquela região não estavam nem aí. Jesus percebeu isso. O texto do capítulo 2, verso 23 e 25, deixa claro isso. Então, os dias que ele passa em Jerusalém é realizando sinais, e esses sinais atestando a sua messiandade. Não sei nem se essa palavra existe. E Jesus percebendo que eles estavam querendo o sinal pelo sinal. Lembram? Da semana passada? Estavam mais preocupados com o transitório do que com o eterno. Estavam mais preocupados com o passageiro do que com aquilo que é eterno. E para completar, o que fez ele dizer que o profeta não tem honra na sua própria terra, é que quando ele chega em Samaria, que não faz parte da sua terra, vocês sabem muito bem que tinha uma divisão entre judeus e samaritanos. Então, os samaritanos já não eram mais judeus puros, por assim dizer. Já tinham se desconfigurado desde o seu cativeiro pelo povo da Assíria no Antigo Testamento. Então não era povo, não eram os seus, né? Não eram os seus, não fazia parte da terra de Jesus, por assim dizer. E quando ele chega lá fazendo os sinais, as maravilhas, os milagres, a mulher samaritana percebeu que ele era aquele que viria de vir. Ela não estava nem aí se ele descobriu que era o sei lá quanto marido que ela já estava. Ela não estava nem aí para isso. Ela percebeu que ele era aquele de quem as Escrituras atestam, aquele que viria. O Messias. Ela atinou-se para isso. E o texto relata que não somente ela, mas muitos outros samaritanos. Então Jesus, olha só. Vamos tentar se colocar no lugar dele por um instante. Ele foi para a sua própria terra. Ele foi para os seus. Na verdade, ele veio para os seus. E os seus não o receberam.
E quando ele vai mais adiante, adentra numa terra que, por assim dizer, não é a dele, não faz parte dos seus, eles percebem aquilo que os seus não perceberam. É ou não é de causar um desconforto? É ou não é de deixar a pessoa um pouco chateada? Claro que é. Claro que é. E quando ele volta a Caná da Galileia, ele é recebido com boas-vindas. Né? Não foi assim que disse o texto? Não foi assim que disse o texto? Boas-vindas. No verso 45. E ele sabe o que tem por detrás daquelas boas-vindas. Ele sabe o que tem por detrás daquela boa recepção. E o texto continua dizendo, final do verso 45, esses que aqui estavam recebendo bem Jesus, eram alguns daqueles que estavam lá em Jerusalém, e que provavelmente faziam parte desses aqui do capítulo 2, verso 23 ao 25, que eu disse para vocês que Jesus percebeu que eles estavam ali na superfície. A crença deles estava superficial. Jesus detectou isso. Então, só para a gente prosseguir, ele veio para os seus não receberam. Quando ele chega naqueles que não são dos seus, eles o recebem. E quando ele chega na terra dos seus de novo, os seus vêm receber. É de causar chateação. Portanto, é nesse contexto de chateação, se eu pudesse assim dizer, de desconforto em Jesus, que ele realiza esse segundo sinal. É nesse contexto que ele realiza esse segundo milagre devidamente registrado pelo evangelista João. Qual foi o sinal? A cura de um oficial do rei Herodes, o tetrarca, não é? O rei Herodes, o tetrarca, do oficial dele, a cura do filho dele, que estava à beira da morte. Ele estava em Caná, na Galileia, certo? Jesus, o oficial, veio ao encontro dele, e mais ou menos, prestem atenção, 30 a 31 quilômetros distante dali, ficava a cidade de Cafarnaum, onde estava o filho do oficial à beira da morte, né? Então, essa é a situação, e eu convido a você a pensar juntamente comigo, a refletir juntamente comigo em qual mensagem nós vamos ter nesse milagre, com todas essas circunstâncias envolvidas. Amém? Demorou, mas chegou a hora, não foi? Então, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, e agora nós vamos avançar aqui na nossa pregação. O primeiro ponto que eu quero destacar é o milagre, tá? O milagre e a função de levar a crença de que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, o Messias. O milagre. Primeiro, a gente tem que ter em mente, só para repetir aqui, que o milagre em si mesmo nada o é. Por favor, atente a isso. Atente a isso. O milagre nada o é em si mesmo.
O milagre, ele necessariamente tem que apontar para Cristo. O milagre, ele tem que atestar que Jesus é o Filho de Deus. O milagre não acontece por acontecer. No fim do milagre sempre tem essa mensagem. Nós vamos deixar claro aqui isso. Por mais que as pessoas viessem a Jesus atrás do transitório, e quando eu falo transitório, não é fácil de falar isso, mas é de um olho, de uma pele limpinha, de lepra, né? Sem lepra, de uma perna, de um vinho para casamento. Quando alguém vem a Jesus, vem pensando nisso. Só que Jesus, ele não quer que fique por aí o negócio. Ele quer que ele seja percebido, ele seja visto por aquele que recebeu o milagre como Messias, como o Kyrios, o Senhor, como o Filho do Homem, aquele que manda e desmanda aqui, que o seu reino não tem fim. Ele quer ser percebido como aquele de quem cada palmo dessa terra pertence a Ele. Ele quer que seja percebido o seu nome, que está acima de todo nome, que é no céu, na terra e debaixo da terra. E eu abro aqui um parêntese. Eu não duvido da providência de Deus. Não duvido da providência de Deus. Mas parece que esses milagres que nós vemos na televisão ou em outros lugares, nos parece que está vazio dessa mensagem. Parece que não carrega essa mensagem. Uma das coisas que nós mais pedimos aqui nas nossas reuniões de oração é que aquele que está à espera da sua cura, da sua causa resolvida, é ou não é? É que ele, no fim das contas, perceba Jesus Cristo, nosso Senhor. É que não pare só no milagre, é que não pare só na causa resolvida, mas que ele caia rendido de joelhos, nem percebendo mais que a causa dele foi resolvida, mas diante de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se algum milagre, algum sinal miraculoso advogar para si esse status e estiver vazio dessa mensagem, não sou eu que estou dizendo, é uma implicação direta das Sagradas Escrituras. Você tem todo o direito de duvidar. Você tem todo o direito de não crer. Porque, como nós estamos percebendo, ele aponta para a glória de Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós percebemos aqui a singularidade do milagre, do sinal miraculoso. Eu disse para vocês que Caná ficava a 30 a 31 quilômetros de Cafarnaum. E nós, quando folheamos aqui as Sagradas Escrituras, com exceção do centurião, que também era de Cafarnaum, centurião romano, registrado no capítulo 8 de Mateus e no capítulo 7 de Lucas, com exceção deste, mas os outros milagres são aqui, agora.
né? O camarada tá ali com... nasceu cego e... tá ali a bila do olho dele restaurada. O cara tá ali com a mão ressequida e de repente... E esse sinal é singular porque isso demonstra a autoridade de Jesus. Demonstra que tudo isso aqui é dele. Que ele que manda. Que ele é quem manda. Não é como eu quero, não é como você quer. É como ele quer. É da forma que ele bem entende. Então, perceba. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Perceba a singularidade do milagre. Número 3, nós temos a constatação do milagre. Nós temos a singularidade do milagre. Um milagre feito à distância. Diferente dos outros. Diferente, por exemplo, de transformar a água em vinho, que foi ali, todo mundo ali. E nós temos agora a constatação do milagre que está nos versos 50, a primeira parte do verso 53. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera. Então você tem algo miraculoso aqui. Algo extraordinário. Mas não esqueçam de como Jesus estava naquela situação. Jesus tinha chegado de um lugar onde não era os seus, tinha passado por um lugar que era os seus, aquele lugar ali era dos seus, e estava tudo invertido. E ele profere aquelas palavras do verso 45. Aliás, 44. Jesus estava desconfortável, mas mesmo assim foi lá e realizou o milagre. Em segundo lugar, nós temos aqui já a mensagem do milagre. O que é que o milagre quer dizer? Além de apontar para a glória de Cristo Jesus, nós temos a mensagem do milagre. E a mensagem do milagre é essa: que Jesus é aquele que continua a sua obra, seja ele crido corretamente ou não. Essa é a mensagem do milagre para nós que estamos lendo, para os leitores de João que receberam esse evangelho. Crido ou não, Deus faz sua obra. Crido corretamente ou não, Jesus, ele cumpre a sua parte. Ele faz o seu papel. E aí, em primeiro lugar, nesse segundo ponto aqui, diante de tudo isso, nós entendemos o verso 48. Quando Jesus diz: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus não foi grosso com aquele oficial. Jesus não distratou aquele oficial. Jesus, ele estava falando algo que era constatado. Que os seus só queriam saber do milagre em si.
e que eles tiveram a cara lisa de fazer boas-vindas para ele e tal. Oh, seja bem-vindo, oh. E Jesus conhecia o coração deles. Agora, nós sabemos o significado dessas palavras. Ele não havia sido crido pelos seus de forma correta. Mas ele mesmo assim realizou a obra a que veio a esse mundo para realizar. Amém? Amém? Em segundo lugar, a gente pode fazer uma comparação entre esse oficial do rei Herodes e o centurião romano do capítulo 8 de Mateus e 7 de Lucas. Alguém lembra o que foi que aconteceu com o centurião romano? Ele tinha seu filho doente, ou filha, se não me falha a memória, doente também, igualmente. Mas quando ele chegou para falar para Jesus, para contar para Jesus o seu problema, ele não foi desesperado, no sentido de atropelando tudo, de desrespeitando Jesus por causa de seu desespero. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele reconheceu que em Cristo Jesus havia algo de diferente, apesar de ser um romano, alheio às Escrituras, alheio às promessas. Ele sabia que em Jesus tinha algo de diferente de qualquer outro por ali. E ele diz: não precisa ir lá na minha casa. Basta tu falar daí que se resolve. Basta tu dar a ordem daí, Senhor, que se resolve. E nós temos esse oficial. O que foi que ele fez? Você que leu o texto. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. E quando Jesus disse: vá, seu filho vai continuar vivo, vá. E ele parte. A gente ainda pensa, né? O homem se recuperou a tempo, né? Ele partiu, então ele criou assim uns 2 gramas de fé, não foi? Mas quando ele chega lá, para os empregados dele lá, para os servos dele, que horas foi que aconteceu isso, só para eu saber? Então nós temos 2 situações diferentes. Esse oficial, cego pela situação, não quis nem saber, não quis nem reconhecer. Então está aí a diferença entre os dois. A diferença entre os dois. E em terceiro lugar, nós temos Jesus mostrando a sua soberania. O oficial queria que ele fosse até a sua casa. E Jesus pode não ter deixado explícito por palavras, mas ele deixou claro por suas atitudes. Não, assim não. É como eu quero. É como eu quero. Ah, mas eu quero que o Senhor vá lá na minha casa, vá lá na... Não, vá. E aí a nossa mente vai rapidamente para uma situação, né? Para o crente bebê chorão. Ah, eu quero, Senhor, eu quero, se não for desse jeito não dá, se não for desse jeito não sai, aí não acontece, aí ele sai da igreja e diz que está decepcionado com Deus. Mas quando nós olhamos para uma situação dessa, nós temos um Jesus soberano. Não, não é desse jeito não. Não é dessa forma não. Eu não vou lá não. Vá. Seu filho vai continuar vivo. Vá. Amém? Em terceiro e último lugar, nós temos aí o resultado
apesar da superficialidade da crença que aqueles ali, incluindo o oficial, tinha em Jesus. Verso 53, segunda parte, Assim, creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. E é muito interessante, meus irmãos. É muito interessante porque a graça de Deus ela é derramada apesar de nós. Apesar de nós. Você, eu, nós queremos de um jeito. Queremos agora. Queremos, mas não é da forma que Deus faz. Talvez não seja da forma que Deus queira. Mas apesar de nós, Ele ainda derrama a sua graça. Apesar daqueles milagreiros lá, Deus derrama a sua graça. Apesar da falcatrua que tem no nosso meio, nos dias de hoje, apesar disso, Deus derrama a sua graça. E foi o que aconteceu aqui. Apesar da crença superficial deles, Jesus derramou de sua graça sobre eles. Amém, meus irmãos? Nós temos aqui algumas palavras mais diretas para a nossa fé diária. A primeira é que, como filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus e, portanto, pertencendo aos seus, que nós possamos fazer diferente daquele tempo que se diziam ser seus, ou que faziam parte dos seus. Eles queriam ver o milagre pelo milagre, o sinal pelo sinal. Mas Deus não quer isso dos seus. Deus não quer isso dos seus. Deus quer ser percebido como Ele quer ser percebido. E como as Sagradas Escrituras atestam que Ele quer ser percebido como Senhor da minha e da sua vida. Como Senhor da igreja. Como aquele que de fato viria para resolver o maior dos problemas, que era a inimizade nossa para com Deus, por causa de nossos pecados. É assim que Ele quer ser visto pelos seus. Então que nós possamos fazer diferente, que nós possamos reconhecer Jesus como Ele assim o é. E quando eu falo reconhecer Jesus, eu não quero dizer somente com a nossa boca, com as nossas palavras, mas com a nossa vida, com a nossa existência. Que elas transpareçam isso. Amém? Segundo, que nós não possamos deixar o desespero nos cegar a ponto de desrespeitarmos Deus. O desespero bate. Inclusive parece que ele acerta a porta lá de casa, assim como um GPS dele funciona, feito não sei nem o que. Mas que isso não segue a imagem que nós temos de Deus, fornecida pelas Sagradas Escrituras. Que nós sejamos como o centurião romano, que reconheceu a glória de Cristo Jesus e disse: não, peraí, daí mesmo tu resolve. Ao invés de ditar os termos, é assim, é assado, é torrado, é desse jeito, é daquele outro, se não for assim, eu faço beicinho.
mas que nós possamos ser como aquele centurião romano que nós colocamos aqui em contraste a esse oficial dessa passagem. Amém? Que nós possamos incorporar na nossa fé diária, mais uma, né, aqui, que nós possamos incorporar na nossa fé diária, toda vez quando Deus nos agracia, toda vez quando Deus derrama de sua misericórdia, de sua bondade sobre a nossa vida, sobre alguma causa que Ele reconhece que aquilo é essencial ser resolvido na sua vida, que nós não possamos ficar só no sinal pelo sinal, na causa resolvida pela causa resolvida, mas que nós possamos dobrar nossos joelhos e darmos a devida glória que só pertence a Ele. Amém? E para finalizar, que nós possamos reconhecer a soberania de Deus em nossa vida. Que a graça dele é soberana, que ele faz como ele quer, que ele é quem dita as regras, que ele é quem diz como o milagre vai acontecer e se o sinal miraculoso deve acontecer. Amém, meus irmãos? Que esse possa ser o nosso olhar para os milagres de Jesus, que nós possamos desejar mais do que uma necessidade suprida, mas acima de tudo que nós possamos desejar ver a glória de Cristo, que essa igreja deseje ver a glória de Cristo Jesus acima de qualquer coisa. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Talvez não seja da forma que Deus queira, mas apesar de nós, Ele ainda derrama a sua graça. Apesar daqueles milagreiros lá, Deus derrama a sua graça. Apesar da falcatrua que tem no nosso meio, nos dias de hoje, apesar disso, Deus derrama a sua graça. E foi o que aconteceu aqui. Apesar da crença superficial deles, Jesus derramou de sua graça sobre eles. Amém, meus irmãos? Nós temos aqui algumas palavras mais diretas para a nossa fé diária. A primeira é que, como filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus e, portanto, pertencendo aos seus, que nós possamos fazer diferente daquele tempo que se diziam ser seus, ou que faziam parte dos seus. Eles queriam ver o milagre pelo milagre, o sinal pelo sinal. Mas Deus não quer isso dos seus. Deus não quer isso dos seus. Deus quer ser percebido como Ele quer ser percebido. E como as Sagradas Escrituras atestam que Ele quer ser percebido como Senhor da minha e da sua vida. Como Senhor da igreja. Como aquele que de fato viria para resolver o maior dos problemas, que era a inimizade nossa para com Deus, por causa de nossos pecados. É assim que Ele quer ser visto pelos seus. Então que nós possamos fazer diferente, que nós possamos reconhecer Jesus como Ele assim o é. E quando eu falo reconhecer Jesus, eu não quero dizer somente com a nossa boca, com as nossas palavras, mas com a nossa vida, com a nossa existência.
que elas transpareçam isso. Amém? Segundo, que nós não possamos deixar o desespero nos cegar a ponto de desrespeitarmos Deus. O desespero bate. Inclusive parece que ele acerta a porta lá de casa, assim como um GPS dele funciona, feito não sei nem o que. Mas que isso não segue a imagem que nós temos de Deus, fornecida pelas Sagradas Escrituras. Que nós sejamos como o centurião romano, que reconheceu a glória de Cristo Jesus e disse: não, peraí, daí mesmo tu resolve. Ao invés de ditar os termos, é assim, é assado, é torrado, é desse jeito, é daquele outro, se não for assim, eu faço beicinho. Mas que nós possamos ser como aquele centurião romano que nós colocamos aqui em contraste a esse oficial dessa passagem. Amém? Amém. Que nós possamos incorporar na nossa fé diária, mais uma, né, aqui. Que nós possamos incorporar na nossa fé diária, toda vez quando Deus nos agracia, toda vez quando Deus derrama de sua misericórdia, de sua bondade sobre a nossa vida, sobre alguma causa que Ele reconhece que aquilo é essencial ser resolvido na sua vida, que nós não possamos ficar só no sinal pelo sinal, na causa resolvida pela causa resolvida, mas que nós possamos dobrar nossos joelhos e darmos a devida glória que só pertence a Ele. Amém? E para finalizar, que nós possamos reconhecer a soberania de Deus em nossa vida. Que a graça dele é soberana, que Ele faz como Ele quer, que Ele é quem dita as regras, que Ele é quem diz como o milagre vai acontecer e se o sinal miraculoso deve acontecer. Amém, meus irmãos? Que esse possa ser o nosso olhar para os milagres de Jesus. Que nós possamos desejar mais do que uma necessidade suprida, mas acima de tudo, que nós possamos desejar ver a glória de Cristo. Que essa igreja deseje ver a glória de Cristo Jesus, acima de qualquer coisa. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Acontecer. Amém, meus irmãos? Que esse possa ser o nosso olhar para os milagres de Jesus. Que nós possamos desejar mais do que uma necessidade suprida, mas acima de tudo, que nós possamos desejar ver a glória de Cristo. Que essa igreja deseje ver a glória de Cristo Jesus, acima de qualquer coisa. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.